Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, você que tem a sua Bíblia, abre em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, algo concedido pelo Espírito Santo. Mas esse dom precisava ser despertado, com uma brasa que precisa ser soprada para virar chama. Paulo ele menciona isso. Ele fala, olha, você tem um dom, você recebeu um dom de Deus, e esse dom precisa despertar. Esse dom não pode ficar adormecido. O que é um dom? O dom é um talento, é uma capacidade sobrenatural. E você tem essa capacidade dentro de você para poder interagir com as pessoas, viver socialmente e exalar também o reino dos céus através do seu interior, das suas palavras, da sua atitude. O poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, ela vai exalar dentro de você, porque há um dom dentro de você. Há um dom espiritual que foi injetado dentro do teu coração. Alguns têm o toque da cura, outros têm a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, têm habilidade para lidar com pessoas, falar com pessoas, outros têm habilidade para tocar um instrumento, outros têm habilidade para lidar com crianças, com idosos. E isso foi colocado dentro de nós, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você foi dotado dessa habilidade do Espírito Santo, e aí você precisa despertar esse dom, não deixar ele adormecido. Eu vou estar falando aqui sobre dom, sobre poder, sobre fazer o bem. O Espírito Santo coloca essas palavras no meu coração que eu preciso reforçar para cada um de vocês ouvintes. Eu quero fazer uma pergunta simples para você que está me ouvindo. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que tem muito dinheiro, muita fortuna, pessoas que realmente esbanje fortuna, é notório a fortuna dessa pessoa. Mesmo que você não seja o seu amigo de verdade, mas todo mundo aqui conhece uma pessoa que tem a fortuna, que é rico, uma pessoa que tem a prosperidade. E o que uma pessoa que tem poder, que tem prosperidade, que possui riqueza, fortuna de verdade, não é aquela pessoa que parece ter algo, é aquela pessoa que realmente tem. O que essa pessoa ela exibe para aqueles que estão vendo, para aqueles que estão ao seu redor? É natural, uma pessoa que tem poder, às vezes a pessoa não quer nem exibir algo, às vezes acontece naturalmente, pelos bens que a pessoa possui, pelo patrimônio que a pessoa possui. Então, às vezes é notório o que a pessoa tem, dessa riqueza, dessa prosperidade, dessa fortuna. O segundo caso aqui é que nem todos deixam acontecer naturalmente. Tem aqueles que gostam de exibir publicamente, talvez para impressionar alguém, talvez para demonstrar que realmente é uma pessoa insuperável, que ninguém atinge o nível que essa pessoa tem. Tem um ditado que diz que sempre vai ter alguém mais rico que você. E às vezes a pessoa gosta de expor publicamente, impressionar com os bens, com aquilo que possui. Porém, existe uma terceira pessoa que já gosta de ocultar a sua prosperidade, a sua fortuna, não gosta de ser visto, principalmente alguns pelos seus familiares, né? Querem fugir de criminosos, de invejosos. Algumas pessoas se escondem, eles não moram num condomínio fechado, eles se escondem num condomínio fechado, hotéis com segurança máxima. Tem pessoas que compram até ilhas particular
porque não querem serem vistos pelos homens. Eles fogem de familiares, de hotéis e possuem segurança máxima. Tem alguns que estão querendo fugir até para o espaço, estão querendo fazer moradia no espaço, em Marte, querem levar a vida para viver num lugar onde Deus não permitiu que viesse habitar nesse lugar, não pertence a eles. E tem pessoas, como tem muita riqueza, muita fortuna, e de verdade não somente parece ter, mas realmente tem esse poder, eles gostam então de viver dessa maneira. Alguns deixam fluir naturalmente, outros colocam publicamente o que tem, e aqueles que ocultam, se escondem. Aqui eu estou falando de pessoas que têm poder, que têm riqueza, que têm fortuna. Imagina na cabeça dessas pessoas que possuem esse poder, essa fortuna. Não é fácil para eles, a gente entende. Agora, eu quero trazer à tona o poder que Jesus carregava, a autoridade que Jesus carregava. E depois nós vamos juntar essas duas coisas para você entender melhor o sentido dessa ministração, o que Deus quer falar no teu coração, o que o Espírito Santo vai confirmar dentro de você. O Filho de Deus, o Messias, ele tinha poder para curar as doenças, autoridade para expulsar os demônios. Ele contava todo o tempo com a pessoa do Espírito Santo fluindo através dele. E além disso, ele tinha uma legião de anjos ao seu dispor. Certa vez, Pedro queria defender o mestre quando os soldados vieram pegar o Senhor Jesus para ser crucificado, para passar pelo processo. Em Mateus 26:53, não poderia eu orar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? O mestre, o Senhor Jesus, mesmo com todo esse poder, ele não se escondia do soldado, ele não tinha medo do soldado. Também ele não usava isso como benefício próprio. Jesus não queria fama nem riqueza. O foco do mestre, do Senhor Jesus, sabe o que era? Era fazer a vontade do Pai, alcançar os necessitados, ensinar as pessoas a viverem com temor no coração diante do Eterno. Sim, ele curava as pessoas, ele libertava as pessoas, mas o objetivo dele era preparar as pessoas para viver com ele na eternidade. Então, o poder, a autoridade, a habilidade que Cristo habitava dentro dele era para fazer a vontade do Pai e preparar o caminho para que possamos ir morar com ele. Sabe, Jesus não ficava o dia todo procurando um bairro para ele montar uma igreja, um bairro chique, um bairro requisitado. Cristo, o nosso mestre, ele gostava de alimentar os famintos, aqueles que eram sedentos, que tinham fome e sede de justiça, os quebrantados de coração. Certa vez ele chegou até numa pessoa e a pessoa falou: se quiser, pode purificar-me. Jesus demonstrou que queria purificar essa pessoa da lepra. Ô Luiz, por que você fez essa comparação entre a riqueza do rico e a riqueza de Cristo? O que Cristo tinha para demonstrar que era diferente da riqueza do rico? Muitas coisas. Cristo não somente demonstrou a diferença, como ele alertou sobre a riqueza do rico. Em Marcos, capítulo 10, versículo 23, diz: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E também disse em Mateus 19, 24, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Analisando as Escrituras, você pode até pensar: nossa, mas Cristo era rígido com os ricos, quer dizer então que nenhum rico vai entrar no reino dos céus?
Na verdade, meu irmão, a palavra rico, aquela pessoa abastado de coisas, aquela pessoa que realmente tem algo para demonstrar, mas retém o que é de outras pessoas, retém aquilo que Deus dá, sendo que Deus fala que deve dividir, deve compartilhar. Há ricos que abandonaram valores eternos para alcançar o sucesso. Então trocaram valores eternos para alcançar o sucesso. Há ricos que não dormem muito bem. Ele deita a cabeça no travesseiro e por causa da ganância, da cobiça, há um vazio interior que ele não consegue dormir muito bem. Mas Luiz, eu achei que quem não consegue dormir muito bem é o pobre, quando ele está endividado, quando ele está preocupado em pagar o seu aluguel, em pagar a parcela do carro. Eu achei que não dormir direito estava na colocação dos pobres. Imagina, dos pobres que estão em Cristo, ele pode até sim ficar preocupado, mas ele não vai viver ansioso, porque ele sabe que as Escrituras diz: não andeis ansioso por coisa alguma, do que haver de comer, beber, vestir. O pobre, quando está ligado com o Senhor Jesus, ele baseia sua fé naquilo que Deus disse. Se Deus falou assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então ele fica despreocupado. Ele pratica o que diz em Salmos, que a pessoa pode deitar, dormir, descansar, porque é o Senhor que guarda, que dá o sustento. A palavra do Senhor diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, é que me faz habitar em segurança. Então ele não vive preocupado, ele não fica preocupado, ele sabe que Deus vai dar o pão dele de cada dia. É assim que nós devemos viver. Eu ainda vou além. Existem muitas pessoas que, se tivesse poder e riqueza, eles se perderiam nessa vida. Há pessoas que um pouco de poder, um pouco de riqueza, troca de esposa, esquecem os valores dos filhos, caem na prostituição, abandonam a fé. Há pessoas que vivem dessa maneira. Eu conheço pessoas que, se não fosse a mulher ser rígida, o homem já estaria desviado, como também vice-versa. Se o homem não fosse firme, a mulher talvez estaria vivendo a sua vida deliberadamente. Imagina Salomão, com toda a sabedoria e com toda a riqueza, em parte da vida dele se corrompeu, foi para a prostituição. Meu irmão, a verdade é uma só. Deus está preservando muitas pessoas. Então não fica bravo se você estiver passando pela prova. Não fica bravo se alguma coisa te faltou. Saiba que Deus está preservando você. Mas isso é conformismo. Não, não é conformismo, não. Deus livra a pessoa do mal. Quantos livramentos a gente recebe que a gente nem sabe que recebeu? Quantas coisas a gente não recebeu, porque às vezes você iria se desviar do caminho. Você pode ver, Deus é tão maravilhoso que tem coisa que você recebeu, demorou para receber, você ficou em partes bravo, irado, por que Deus não está me ouvindo? Mas você acabou recebendo. Não foi por teimosia, é porque era o tempo de receber. E às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Então, sempre que você estiver passando por uma prova e algo que você clamou a Deus não está sendo correspondido, aquieta sua alma. Aquieta sua alma, continue praticando o que é reto aos olhos do Senhor. Não desista do seu chamado, não desista do talento que Deus te deu, não enterra o seu talento, a sua habilidade. Continue fazendo o que é bom, o que é certo. A Bíblia fala: não canseis de fazer o bem. Sabe, não cansa de você fazer o bem. Faça o bem o tempo todo. O tempo todo você precisa fazer o bem, porque Deus faz o bem o tempo todo. Sabe, existem muitas pessoas que têm poder, riqueza, capacidade para poder fazer o bem o tempo todo. Existem muitas pessoas ricas, pessoas milionárias. Seja essa pessoa que faça o bem voluntariamente. E não espera você ser rico ou ser milionário para você fazer o bem. Jesus já falou, se você tiver 2, um você tem que doar e um fica para você. É saber dividir o pão de cada dia. Não espera você praticar o bem
amarra na obrigação, pratica o bem voluntariamente. Isso vai fazer bem para você e agrada aos olhos do Senhor. Deus se agrada disso. É bom, é agradável aos olhos de Deus. Existe muito empresário, empreendedor, pessoas muito ricas que acham que estão fazendo bem porque contratou um funcionário, está alimentando uma família. Acham que estão fazendo bem porque socialmente e economicamente está ajudando o país, está ajudando pessoas. Mas pagar um funcionário, dar a ele o que é justo, é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Então, isso não é só uma obrigação do empreendedor ou uma obrigação do colaborador, do funcionário. Porque isso daí não é praticar o bem. Tá, você abriu a porta do emprego, muito bem. Abençoado seja a sua vida, que conquistou e está pagando o colaborador, a pessoa que está fazendo parte da sua equipe. Mas praticar o que é reto, praticar o bem de verdade é ajudar aquela pessoa que não tem poder para retribuir você. Essa pessoa que não consegue retribuir, te recompensar, é essa pessoa que você deve praticar o bem. Deve fazer o bem para essa pessoa. Se você tem dois, doa um, fica com o outro. É agradável aos olhos do Eterno. Um colaborador, um funcionário, ele está na empresa dedicando a sua vida, o seu tempo, às vezes correndo para atingir metas diárias, metas semanais ou mensal, e ele é digno do seu salário. Então, é uma troca, né? A pessoa dá uma parte da sua vida, do seu tempo, e recebe em dinheiro, às vezes em benefício. Então, você que abriu as portas, está contribuindo para o trabalho, socialmente, economicamente, parabéns, mas não se engane. Isso não é praticar o que é bom, o que é reto. Praticar o que é bom, o que é reto, é você fazer para a pessoa que não pode te retribuir, que não vai te dar retorno. Você pode fazer para as pessoas que te dão retorno, mas faça também para aquelas pessoas que não vai ter poder para retribuir ou te recompensar por ter recebido algo especial de você. A própria Bíblia fala: abençoarei os que te abençoarem. Olha que interessante, às vezes a gente recebe algo da pessoa e você fica com aquele sentimento, como é que eu faço para retribuir? E você olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver uma oportunidade de retribuir essa pessoa. Mas fique tranquilo, porque toda pessoa que dá algo para você, que te abençoa, é o próprio Deus que se encarregou de abençoar essa pessoa. Ele falou, quando ele chamou Abraão, ele falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu, o Senhor, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então o próprio Deus, ele se encarrega de fazer isso. Então você não precisa se preocupar se você não tiver condição de retribuir outra pessoa. Fique tranquilo, o próprio Deus vai retribuir. Se a pessoa plantou o bem na sua vida, vai colher o bem. E se a pessoa plantou o mal? Se a pessoa plantou o mal, sabe o que você vai fazer? Orar por essa pessoa. É o que diz as Escrituras. Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. A pessoa que plantou o mal, Deus é o juiz, mas a gente ora para que o pecado deles sejam perdoados, assim como Jesus nos ensinou na cruz. Jesus nos ensinou na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O nosso mestre, ele não veio apenas mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos ensinar viver o reino de Deus aqui nessa terra. É viver como ele vive lá nos céus. A Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com as riquezas desse mundo. É claro que Deus nos dá força para adquirir riqueza. E quando a gente adquirir riqueza, a gente deve compartilhar essa riqueza, contribuir com outras pessoas, saber dividir aquilo que Deus nos dá. Porque se a gente não saber dividir aquilo que Deus nos dá voluntariamente, uma hora a gente vai ter que dividir involuntariamente.
Uma hora a gente vai ter que praticar o bem forçadamente. Como assim praticar o bem forçadamente? Tem até uma passagem na Bíblia que Deus fala que ele tira do ímpio para dar para o justo. Isso pode ser em vida ou pode ser por meio da morte. Quantas pessoas que morreram já estão a 7 palmos de seus pés e deixaram a sua herança para outras pessoas? Ele praticou o bem forçadamente, involuntariamente. Há pessoas que desviveu para que outros viessem viver uma vida melhor. É igual aquela passagem do jovem rico. Bastante gente já conhece essa passagem, que o jovem rico praticava os mandamentos desde a infância dele. Ele praticava os mandamentos. Observaste o mandamento, Jesus falou para ele. Ele falou, sim, Senhor, desde a minha mocidade, desde a minha juventude, desde a minha infância eu tenho praticado os mandamentos. E ele era um jovem muito rico. Ele possuiu muitas riquezas, muitos bens. A Bíblia fala que Jesus, quando olhou aquele jovem rico, ele amou aquele jovem rico. O jovem rico conquistou fortunas, riquezas, prosperidade com o próprio Deus, praticando o que era certo. A sua riqueza, a sua fortuna foi mediante a prática das Escrituras. Baseando a informação que temos das Escrituras, ele era um homem praticante da palavra. Só que quando ele recebeu uma revelação súbita pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, algo que ele deveria praticar ali subitamente, Jesus estava mostrando para ele, olha, você adquiriu riqueza, em outras palavras, você adquiriu riqueza, fortuna, você usufruiu delas. Só que num certo momento, você se apegou tanto a essa riqueza que eu quero mostrar para você que vale a pena você deixar tudo isso para você me seguir. Você terás um tesouro no céu. Chegou a hora dessa riqueza que você possui, você pegar e dar aos pobres. Depois você vem e me segue. E você terás um tesouro no céu. Só que quando aquele jovem rico recebeu essa revelação súbita, esse entendimento de que Jesus estava mostrando para ele, nós sabemos a história que ele virou a costa para Jesus e foi embora. Então, prosperidade, riqueza é um dom de Deus. Deus dá riqueza para as pessoas. Você vive uma vida certa, Deus te dá. Só o que acontece? As pessoas tiram os olhos de Jesus, do propósito, o propósito do reino dos céus, e acaba se apegando com essas coisas, se envolvendo muito com o negócio dessa vida. O tempo que era para a pessoa dedicar a Deus, em praticar, em fazer o bem, a pessoa começa a maquinar na sua mente, dia e noite, de como ganhar mais dinheiro, de como manter aquilo que foi conquistado. E era isso que aconteceu com o jovem rico. Ele tinha muitas riquezas, muita prosperidade. E por isso que o coração dele estava voltado agora para essa riqueza. Era algo muito doloroso para ele vender tudo e ele não conseguiu enxergar as riquezas que Jesus falou, olha, você terás um tesouro no céu, venha e me segue. E muitas vezes há pessoas que não estão enxergando o quanto vale a pena você fazer a vontade do Pai, porque aqui nós só estamos de passagem. Quanto vale a pena você abandonar aquilo que muitas vezes está te prendendo? Se algo está te prendendo, não está deixando você seguir a vontade de Deus, larga, abandona. Faça isso porque vale a pena, você também terás um tesouro no céu. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não fique obstinado pela riqueza, não fique obstinado porque um tem bastante coisa e o outro tem pouco. Simplesmente olhe para a palavra de Deus e creia que Deus não te deixará faltar nada. Ele te dá o pão de cada dia. E se precisar intervir em alguma coisa, Deus faz isso. Ele mostra a intervenção dele para que o nome dele seja glorificado através de você. E você que crê nessa palavra, diga graças a Deus.